Qual é o dia do Senhor em Apocalipse? Vejamos o texto que fala das revelações dadas a João quando esteve exilado na ilha de Patmos. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse, capítulo 1, versos 10 e 11. Existem 3 interpretações para a expressão Dia do Senhor nessa passagem: 2 literais e 1 simbólica. Uma das interpretações literais são dos adventistas do 7º dia, que precisam concordar com o que Ellen White ensina. Vejamos. Foi no sábado que o Senhor da Glória apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em Patmos como quando estava pregando ao povo nas cidades e vilas da Judéia. Considerava como sua propriedade as preciosas promessas feitas em referência a esse dia. Ellen White, livro Atos dos Apóstolos, página 581. Para dar sustentação ao que ensina Ellen White, os adventistas usam algumas passagens do Antigo Testamento, tentando fazer a conexão com o texto de Apocalipse. Leiamos. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Êxodo capítulo 16, versos 23. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, versos 10. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Isaías capítulo 58, versos 13. Essas passagens pertencem à velha aliança, pois a nova aliança só começou a valer após a morte de Jesus. Vejamos. Porque, onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Hebreus capítulo 9, versos 16 e 17. No Novo Testamento, os adventistas apelam para Marcos capítulo 2, versos 28, Mateus capítulo 12, versos 8 e Lucas capítulo 6, versos 5, pelo fato de que Jesus declarou-se ser o Senhor do sábado. Os adventistas usam a frase de Jesus fora do contexto, pois nessas passagens, Jesus, quando diz que é o Senhor do sábado, ele não está dizendo que o sábado é o seu dia, mas que é superior ao sábado. Esse é o sentido da frase de Jesus no contexto. Na outra interpretação literal, algumas igrejas evangélicas defendem que o dia do Senhor em Apocalipse se refere ao domingo, pois a expressão dia do Senhor no original grego Kyriake Hemera significa um dia que pertence ao Senhor. Essa expressão foi vertida para o latim como Dominica Die, que no português é dia de domingo. Nas primeiras traduções do Apocalipse para outras línguas, se traduzia como dia da ressurreição ou dia senhorial. Essa expressão, Kyriake Hemera, inventada por João, não se encontra em nenhum outro lugar nas Escrituras. Essa interpretação entende que João usa essa forma única para apontar para o dia da ressurreição,
como algo inédito, para expressar que o domingo era o dia da ressurreição, conforme Marcos capítulo 16, versos 9, quando Jesus venceu a morte e consumou a obra de redenção, a sua maior obra, e se tornou Senhor de todos. Os adventistas questionam e dizem: como João iria se referir ao domingo como dia para ser santificado em Apocalipse 1:10, se João, quando se refere ao domingo no seu evangelho, chama o domingo de primeiro dia da semana e não dia do Senhor? Conforme João capítulo 20, versos 1 e 19. Os adventistas, com o objetivo de tornar o argumento facilmente refutável, tentam colocar o domingo como dia santificado, para defender a doutrina da continuidade do sábado. Assim como não existe a continuidade do sábado na Nova Aliança, não há nenhuma substituição do sábado pelo domingo. Nenhum dia foi santificado pela Igreja dos Apóstolos. Nem o sábado, nem o domingo, nem qualquer outro dia. É só ler Gálatas capítulo 4, versos 9 a 11. O que aconteceu na realidade foi que a igreja primitiva tinha o domingo como um dia escolhido para se reunirem, para separar suas ofertas ao Senhor, para culto, para celebração da ceia, conforme 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2, e Atos capítulo 20, versos 6 e 7. Não havia consciência entre eles de estarem guardando um dia substituindo o sábado. Por isso, não se encontra na Bíblia nenhuma passagem ordenando a guarda do domingo como um dia a ser santificado. As igrejas evangélicas têm o domingo como um dia de celebração, de louvor a Deus, e não um dia a ser guardado. Celebrar é diferente de guardar. Mas voltando ao argumento adventista em dizer que Apocalipse 1:10 não pode ser o domingo, pelo fato de que João chama o domingo de primeiro dia e não dia do Senhor, o mesmo argumento pode ser usado contra os adventistas. Se o termo dia do Senhor em Apocalipse 1:10 se refere ao sábado, por que não vemos João, em seu evangelho e nas suas cartas, referir-se ao sábado como dia do Senhor? Se utilizarmos o mesmo critério, chegaremos à conclusão de que se João estivesse se referindo ao sábado em Apocalipse 1:10, ele usaria a expressão dia de sábado, como ele costumava fazer em seu evangelho, conforme João capítulo 5, versos 9 e João capítulo 19, versos 31. Ele usaria o termo no original Hemera Sabaton e não Kyriake Hemera. Portanto, os adventistas caem no seu próprio argumento. E existe a interpretação simbólica. Algumas igrejas evangélicas defendem que o dia do Senhor, a que João se refere, é um dia simbólico, um dia escatológico, e não um dia específico da semana, mas o dia em que as coisas irão acontecer, que ainda chegará, reveladas a João. Que João foi transportado para aquele momento, em que Deus irá julgar o mundo. Essa interpretação entende que o sentido de o dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, tem o mesmo sentido que as seguintes passagens. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, versos 31. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, versos 5. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 2. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo.
também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Segundo de Pedro, capítulo 3, versos 10. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 5. Essas passagens mostram que o dia do Senhor não é um dia da semana, mas um dia escatológico, o dia dos acontecimentos apocalípticos, o dia do juízo de Deus. Tanto que o anjo diz: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. João é levado para esse dia, para aquele momento, e tem a revelação dos acontecimentos finais, e não que aquele dia era um dia específico. Portanto, a Igreja Adventista, para apoiar sua doutrina, tem que sustentar que o dia do Senhor em Apocalipse é o sábado. Para a Igreja Evangélica, não importa se o dia do Senhor é um dia simbólico ou literal, no caso o domingo, pois não é questão de salvação ou perdição, como é o sábado para a escatologia adventista.